Depois de muita expectativa, a Netflix finalmente liberou as primeiras imagens, primeiras cenas do que vai ser o seriado de Sandman. Dream. You're gonna need all the help you can get. Pra quem não sabe, a Netflix está adaptando a série, essa daqui, né, em quadrinhos do Neil Gaiman, Sandman. Fez um grande sucesso, revolucionou aí o selo Vertigo lá, né, no início dos anos 90, ali meio final de 80, lançando a série Sandman, que durou 75 edições fininhas e depois foram reencadernadas, encadernadas em vários volumes. Inclusive no Brasil já saíram várias versões. E essa é a primeira vez que a gente vai ver Sandman em live action, só que esse vídeo aqui é para explicar que não é a primeira vez que conteúdo de Sandman vai pro live action. E não só live action, também outras mídias aí fora dos quadrinhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui de desenho e tudo mais, a gente teve até recentemente um desenho com a Morte, que é uma personagem de Sandman, um curta-metragem de 19 minutos. Eu vou falar de coisas que talvez nem todo mundo possa ter se ligado e que já rolaram com Sandman em outras mídias. E bom, o primeiro ponto dessa lista eu quero falar do Arrowverso. Sim, aquele universo que foi criado pela CW, começou com Arrow, né, a série do Arqueiro Verde, depois foi para Flash, Supergirl, Batwoman, hoje em dia, Raio Negro. Sim, tivemos conteúdo de Sandman no Arrowverso. E esse conteúdo é com o Doutor Destino, que é um vilão da DC. Chamado de John Dee, ele é o primeiro, assim, um dos primeiros, né, vilões ali, grandes vilões de Sandman, já aparece logo no primeiro arco. Mas ele já existia na DC antes, não foi o Neil Gaiman que criou, mas o Neil Gaiman desenvolveu essa história com ele. Ele era um vilão da Liga da Justiça. E o Doutor Destino na DC, não confunda com aquele da Marvel, o da DC, ele tem um poder de trazer sonhos, né, manipular sonhos e trazer sonhos para a realidade. E é mais ou menos isso que ele faz em Sandman. E no Arrowverso ele foi interpretado pelo ator Jeremy Davies. Nessa versão, chamado de John Deegan, ele foi o grande vilão do crossover Elseworlds de 2018. Esse crossover reuniu heróis de várias séries, né, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e tudo mais. Na série ele tem acesso a um item chamado Livro do Destino, que é um artefato que foi retirado diretamente das páginas de Sandman, que foi criado pelo Destino, que é um dos irmãos do Sonho, né, o Sandman, e inclusive é o irmão mais velho. Ele recebe esse livro das mãos do Monitor e ele faz algumas alterações na realidade, inclusive ele cria a primeira versão maligna do Superman desse universo, que é o Superman com o uniforme preto. E ele vai usando esse livro várias vezes para alterar a realidade de várias formas, até que ele é derrotado pelos heróis. Depois que ele é derrotado, ele fica com o rosto cinzento e deformado e vai preso, fica preso lá no Asilo Arkham. Essa aparência, aliás, é a mesma que ele tem em Sandman. Curiosamente, quando a gente vê o Deegan, ou Dee, em Sandman, ele tá preso no Arkham, ele começa meio que preso no Arkham, e lá ele diz que a prisão dele, a presença dele no Arkham deteriorou a aparência dele, porque ele não foi permitido sonhar. Então toda essa parte final dele no Arrowverso é uma referência clara e direta ao John Dee de Sandman. Na série da Netflix, o John Dee vai ser interpretado, obviamente, por outro ator, que é o David Thewlis. Agora vamos falar de Sandman em áudio. Pois é, Sandman foi adaptado para audiobook, já está na segunda temporada, saindo aí agora. O primeiro livro, a primeira temporada, foi lançada na plataforma Audible, que é uma plataforma da Amazon. Aliás, o primeiro e o segundo. Mas a má notícia é que não está disponível no Brasil e está disponível só em inglês, né? E como não dá para legendar audiobook, infelizmente, eu não sei quais são as opções de acessibilidade, a gente dependeria, quem não domina inglês, quem não entende inglês, depende de uma versão traduzida totalmente para o português, com vozes em português. Eu tive a oportunidade de ouvir o primeiro ano, né, a primeira temporada. É muito bom, é narrado pelo próprio Neil Gaiman, ele é o narrador da história e tem atores no elenco que interpretam os personagens, tem efeitos de áudio, então é uma produção bem caprichada. O audiobook tem 20 capítulos e mais de 10 horas de duração. Ele adapta as primeiras histórias, os primeiros arcos de Sandman, e assim, tudo nos mínimos detalhes e bem fiel ao material original. E o elenco é maravilhoso, tá? Quem faz o Morpheus, que é o Sandman, é o James McAvoy, que foi o Professor Xavier na Marvel, nos filmes da Fox, né? E a Kat Dennings, que também tá na Marvel, né, como a Darcy nos filmes do Thor, agora teve no What If, em WandaVision, ela é a Morte nessa versão de Sandman. E a gente tem o Taron Egerton como Constantine, ele que foi aí o Elton John no filme do Elton John, Rocketman. O elenco tá todo aí do lado,
tá? Então se você não reconhece os atores só pelos nomes, tem as fotinhas aí e os personagens de cada um. Pelo menos esse elenco aqui é do primeiro ano. No segundo ano, obviamente, entram outros personagens. Se você tiver aí uma conta americana na Amazon e puder comprar coisas em dólar, eu recomendo muito, tá? Esse audiobook do Sandman é bem bacana de ouvir, é uma experiência, mesmo que você já tenha lido o Sandman de cabo a rabo, é muito bom, recomendo bastante. E vamos falar de Lucifer. Ok, eu sei, Lucifer talvez não seja uma novidade para todo mundo, mas ainda tem gente que não sabe dessa informação, não é tão óbvio assim. O Lucifer da Netflix, ele saiu de Sandman. Essa versão de Lucifer, tudo bem, é um personagem bíblico, mas ele já existia na DC Comics, eu fiz um vídeo aqui explicando sobre isso, mas essa versão da série, ela foi criada pelo Neil Gaiman, né, reformulada aí pelo Neil Gaiman para ser usada em Sandman. E o Lucifer aparece bem cedo em Sandman, o sonho, né, o Morpheus vai no inferno tentar recuperar um dos seus instrumentos e encontra o Lucifer lá embaixo. Pouco tempo depois, ainda em Sandman, a gente vê que o Lucifer decide abandonar o inferno e partir para viver na Terra. Da mesma forma que acontece no seriado, que agora está na Netflix também. Mais tarde, nos quadrinhos, o Lucifer ganha uma série própria, que é um spin-off oficial de Sandman. Aí já não é escrito pelo Neil Gaiman, mas bebe totalmente da inspiração que veio de Sandman e traz alguns elementos que aparecem na série, como por exemplo a Boate Lux e personagens, né? A Maisie King, que é grande ajudante do Lucifer, e amante dele em algumas versões dos quadrinhos, também está presente lá com o rosto deformado, inclusive. Um pouco mais monstruosa do que na série, com certeza. Mas é a Maisie King como a galera conhece do seriado. E assim, eu até assisto a série do Lucifer, eu gosto, eu tô pra assistir agora a temporada final, mas não é uma série muito boa, vamos convir, né? Vamos convir aqui. Mas é muito bom ver que no final, ou no início de alguns episódios, eles de fato acreditam o Neil Gaiman como um dos criadores. Então é bem bacana ter esse reconhecimento e eu espero também que o Gaiman esteja recebendo a sua graninha de ter criado o personagem. E vale lembrar que esse Lucifer da Netflix, apesar de ser ali a mesma casa do Sandman, ele não vai aparecer. O Tom Ellis não foi escalado para ser o Lucifer no seriado de Sandman. A gente vai ter a Gwendoline Christie, que foi, viveu Game of Thrones e Star Wars. É uma atriz fenomenal e vai ser o Lucifer nessa versão. Pode ser que o Tom Ellis faça uma participação? Talvez, né? O Lucifer ele muda de forma, né? Assim como o próprio Sandman. Vamos ver se eles vão fazer alguma surpresa nesse sentido. E a última aqui do vídeo que eu queria trazer para vocês é mais recente, que é a participação dos garotos detetives mortos. Mas quem são eles? O terceiro episódio da terceira temporada da série da Patrulha do Destino, que aliás está agora na HBO Max, ele bebeu completamente assim da fonte de Neil Gaiman. Nesse episódio a gente vê que ele é estrelado por um grupo, né, de pessoas chamado Garotos Detetives Mortos, que vão lá, participam do episódio e ajudam a Patrulha do Destino a lidar com uma situação que eles ficam presos meio que no purgatório. E esse grupo é formado por 3 personagens, né? A menina Crystal, mais os 2 meninos que são fantasmas, que é o Charles Roland e o Edwin Payne. E eles foram totalmente criados pelo Neil Gaiman em Sandman 25. É uma edição inteiramente sobre esses 2 personagens. Se eu não me engano, no encadernado mais recente que a gente teve aqui no Brasil, essa edição 25 saiu no volume 4, tá? É Estação das Brumas. A parte 4 de Estação das Brumas se passa em Sandman 25. E aí, nesse capítulo, né, o Charles e o Edwin são 2 garotos que morreram, e eles são procurados pela morte para serem levados por além-vida, só que eles se recusam a entregar suas almas para a morte, que é um dos perpétuos, que é a irmã do Sandman. E aí, depois de muito insistir, a morte libera eles para eles viverem o além-vida como fantasmas, da forma que eles bem entenderem. Mais tarde, nos quadrinhos ainda, a dupla, né, o Charles e o Edwin, eles voltam a aparecer numa minissérie chamada A Cruzada das Crianças, que foi publicada nos anos 90 pelo selo Vertigo, escrita pelo Neil Gaiman. São 2 partezinhas só e foi o primeiro grande crossover entre obras da Vertigo. E aí, nessa minissérie, eles ficam estabelecidos como detetives, né, garotos detetives mortos, e eles investigam o desaparecimento de crianças em um povoado. E aí na história participam vários personagens que faziam parte da linha Vertigo na época, como a Orquídea Negra, a Maxine Baker, que é a filha do Homem-Animal, a Dorothy, da Patrulha do Destino, a mesma que está na série, e o Tim Hunter, por exemplo, que é o protagonista de Livros da Magia, que também foi escrito pelo Gaiman. Só muitos anos depois, em 2001, eles ganharam um título próprio, que foi uma minissérie em 4 partes, escrita pelo Ed Brubaker, que fez aí muita fama depois escrevendo o Demolidor e o Capitão América na Marvel, e aí eles foram, de fato, estabelecidos
estabelecidos como personagens recorrentes na cronologia da DC e na cronologia da Vertigo, que atualmente se chama Black Label. Mas eles já ganharam outras séries, minisséries e títulos especiais ao longo dos anos. E essa série do Brubaker chamava Sandman apresenta Garotos Detetives Mortos. E na série da Patrulha do Destino eles estão muito bem representados, bem fiéis, tanto em aparência quanto em história. A origem deles, inclusive, é a mesma origem que a gente vê em Sandman, para quem leu Sandman e lembra. E o mais legal de tudo é que eles citam a morte, a própria morte, a morte dos perpétuos, né, como a figura que está buscando eles, e eles ainda estão fugindo da morte constantemente, e aí eles falam, né, que é a morte de fato com M maiúsculo, é uma personagem, é uma pessoa que existe nesse universo, e um dos personagens da Patrulha do Destino fica até assustado com a descoberta de que existe uma morte, a pessoa morte. E aí, para quem tinha dúvida se era de fato a morte do Sandman, um dos garotos detetives menciona até que a morte é, entre aspas, a maior gata. E aí a gente tem certeza que é a morte que o Neil Gaiman criou, porque ela de fato tem uma aparência jovem, bonita e tudo mais, como ela se apresenta para as pessoas em Sandman. No seriado da Patrulha do Destino, eles são interpretados por aqui, ó, Sebastian Croft, que é o Roland, e o Ty Tennant, que é o Penny. O Ty Tennant, inclusive, ele é filho adotivo do ator David Tennant, que já participou de uma série do Gaiman e também foi, né, um dos doutores do Doctor Who. E na série, também como nos quadrinhos em fases mais atuais, eles são acompanhados pela médium, que é viva, Crystal Palace, que é interpretada pela atriz Madeleine Horcher. A Crystal também existe nos quadrinhos, só que ela foi criada um pouco depois, um pouco mais recente na história. Tem rumores aí, tem informações correndo que os Garotos Detetives Mortos possam ganhar uma série própria na HBO Max, e esse episódio da Patrulha do Destino serve mais ou menos como piloto para apresentar eles, mas a gente não sabe ainda se de fato vai ocorrer. Eu torço para que ocorra, porque são personagens interessantes, e eu torço para que tenha mais referências de Sandman na série deles. Inclusive, talvez uma aparição da morte, quem sabe. E é isso, esses foram os personagens, detalhes e versões de Sandman e do conteúdo de Sandman que já existe em outras mídias, que talvez você não tinha conhecido ainda, não tinha conhecimento, mas agora eu apresentei aqui nesse vídeo. E quem tá empolgado aí pra série de Sandman, né? Eu tô bastante empolgado, eu sou muito fã e quero muito ver. A previsão de lançamento é 2022, a gente não tem uma data mais específica, isso ainda vai demorar, mas o primeiro trailer foi completamente fenomenal pra mim, entregou tudo que prometia, o elenco tá maravilhoso, então vamos torcer pra ser uma boa produção, porque Sandman merece, e o Neil Gaiman tão envolvido com isso já me deixa muito confiante. Beleza? Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.